Continuação da leitura do livro Humanidade, uma história otimista do homem, de Rutger Bregman. Capítulo 13. O poder da motivação intrínseca. Página 256. Já havia algum tempo que eu estava ansioso para conhecer Joost de Blok. Depois de ler sobre o sucesso de sua organização de assistência médica domiciliar, a Buurtzorg, meu palpite era que ele seria um desses expoentes de um novo realismo, com uma nova visão de natureza humana. No entanto, para ser sincero, na primeira vez em que conversamos, ele não me impressionou como grande pensador. Com sua declaração abrangente, ele minimizou toda a profissão de administrador. A administração é balela, basta deixar as pessoas fazerem o trabalho delas. Claro, Jules, você pensa, mas conta outra. Depois, porém, comecei a perceber que aquilo não era papo furado. Jules construiu uma empresa extremamente bem-sucedida, com mais de 14.000 pessoas. Ele foi 5 vezes eleito como empregador do ano na Holanda, e professores de Nova York e Tóquio viajam para Almelo a fim de conferir sua sabedoria. Reli as entrevistas dadas por Joost de Blok e logo comecei a rir. Entrevistador: há algo que você faça para motivar a si próprio? Dizem que Steve Jobs se perguntava no espelho todas as manhãs: o que eu faria se este fosse meu último dia? Ai, Joost, eu também li esse livro e não acredito em nenhuma palavra. Você está nas redes sociais? Bem, na maior parte delas não acontece nada a não ser todo mundo reafirmando a opinião de todos. Isso não é para mim. Como você motiva seus funcionários? Eu não faço isso. Pareceria paternalismo. Onde você mira, Joss? Aquela meta de longo prazo que inspira você e sua equipe? Eu não tenho metas de longo prazo. Nada disso inspirou minha visão. Por mais improvável que pareça, é o mesmo homem que recebeu a medalha Albert da Sociedade Real das Artes de Londres, à altura de Tim Berners-Lee, o cérebro por trás da World Wide Web, de Francis Crick, que desvendou a estrutura do DNA, e do brilhante físico Stephen Hawking. Em novembro de 2014, foi Joost de Blok, nascido em uma cidadezinha da Holanda, que recebeu a honra e a glória de a nata da Academia Britânica ouvir seu discurso. Com o inglês hesitante, de Blok confessou que de imediato pensou que fosse uma piada, mas não era piada. Ele estava estava mais do que na hora. Para entender o que torna as ideias de Blok tão revolucionárias e comparáveis ao desvendamento do DNA, precisamos voltar no início do século XX. Foi quando a administração de empresas entrou em cena. Esse campo da ciência tinha suas raízes firmemente plantadas na visão hobbesiana de que os seres humanos são gananciosos por natureza. Precisávamos de administradores para nos manter no caminho certo. Administradores precisavam nos proporcionar os incentivos certos. Era o que se pensava. Banqueiros ganham bônus porque isso os faz trabalhar mais arduamente. Benefícios a desempregados servem para possibilitar que eles vão à luta. Alunos têm notas baixas para se esforçarem mais no ano letivo seguinte. O fascinante é que as duas principais ideologias do século XX, o capitalismo e o comunismo, tinham essa mesma visão da humanidade. Tanto o capitalismo quanto o comunismo diziam que só havia 2 maneiras de fazer as pessoas agirem: a cenoura ou o chicote. Os capitalistas confiavam na cenoura, leia-se, dinheiro, enquanto os comunistas preferiam basicamente o chicote, leia-se, punição. Apesar de todas as diferenças, havia uma premissa com a qual os 2 lados concordavam: as pessoas não se motivam por conta própria. Agora você pode pensar: não é tão ruim assim. Eu, por exemplo, sou muito motivado. Não vou discutir, na verdade, tenho certeza de que você está certo. O meu ponto é que tendemos a pensar que os outros não têm motivação. O professor Chip Heath, da Universidade de Stanford, refere-se a isso como o nosso viés de incentivos extrínsecos. Isso é, sempre pensamos que as outras pessoas só se motivam por dinheiro. Em uma pesquisa entre estudantes de direito, por exemplo, Heath descobriu que 64%
disseram cursar aquela faculdade por ser um sonho de muito tempo ou por ser de seu interesse. Só 12% acreditavam que o mesmo se aplicava a seus pares, e todos os outros alunos estavam ali pelo futuro financeiro. Foi essa visão cínica da humanidade que fincou os alicerces do capitalismo. O que os trabalhadores mais querem em seus empregos ou de seus empregadores, acima de qualquer outra coisa, é um salário alto. Avaliou um dos primeiros consultores de negócio do mundo, Frederick Taylor, há pouco mais de 100 anos. Taylor ficou famoso por inventar a administração científica, método baseado na ideia de que o desempenho deve ser medido com a maior precisão possível a fim de tornar as fábricas mais eficientes. Os gerentes tinham de estar a postos em toda a linha de produção, cronômetro em punho, para registrar quanto tempo levava para apertar um parafuso ou para embalar uma caixa. O próprio Taylor relacionava o empregado ideal a um robô irracional, tão obtuso e tão apático que mais se pareça com um gado. Com essa mensagem jocosa, Frederick Taylor tornou-se um dos mais renomados cientistas da administração de todos os tempos. No começo do século XX, o mundo inteiro orientava-se com suas ideias comunistas, fascistas e capitalistas. De Lenin a Mussolini, de Renault a Siemens, a filosofia da administração de Taylor se disseminou. Nas palavras de seu biógrafo, o Taylorismo adapta o que faz um vírus, encaixando-se em quase qualquer lugar. Claro que muita coisa mudou desde então. Agora temos um monte de startups em que se pode trabalhar calçando chinelo. E atualmente muitos funcionários dispõem de flexibilidade de estabelecer seu próprio horário de trabalho. No entanto, a visão de Taylor da humanidade e a convicção de que somente a cenoura e o chicote fazem as pessoas se mexerem continua generalizada como sempre foi. O Taylorismo permanece vivo nos cronogramas e nos pagamentos de horas de trabalho, em índices de produtividade e em remunerações de médicos por procedimento, em funcionários de almoxarifado tendo cada movimento monitorado por câmeras. Os primeiros sinais de oposição surgiram no verão de 1969. Edward Deci era um jovem psicólogo fazendo doutorado numa época em que a área ainda estava nas garras do behaviorismo, teoria que afirmava, como Frederick Taylor, que as pessoas são criaturas indolentes. A única coisa com poder suficiente para colocá-las em ação é a promessa de recompensa ou medo de punição. Deci, porém, tinha uma incômoda sensação de que essa teoria não procedia. Afinal, os indivíduos saem por aí fazendo um bocado de coisas malucas que não se encaixam na visão behaviorista, como escalar montanhas, que é difícil, trabalhar como voluntário sem ganhar nada, e ter filhos, que é um trabalho intenso. Na realidade, nós continuamente nos envolvemos em atividades que não nos rendem um tostão, além de serem tremendamente cansativas. Então, por quê? Naquele verão, Deci topou com uma estranha anomalia. Em alguns casos, a cenoura e o chicote podem afrouxar o desempenho. Quando eles só pagavam $1 para os estudantes voluntários resolverem um enigma, eles perdiam o interesse pela tarefa. Dinheiro pode funcionar para comprar a motivação de alguém que exerce uma atividade, explicou. Essa hipótese foi tão revolucionária que os economistas a rejeitaram de cara. Incentivos financeiros só serviriam para aumentar a motivação, afirmaram veementes. Assim, se um estudante gostasse de resolver um enigma, a recompensa só aumentaria seu entusiasmo. Colegas psicólogos também desdenharam de Edward Deci e suas ideias. Nós estávamos fora do consenso comum, relembrou um companheiro de pesquisa e amigo íntimo de Richard Ryan. A ideia de que recompensas às vezes podiam sabotar a motivação era um anatema para os behavioristas. Contudo, depois de diversos estudos, as suspeitas de Deci começaram a se confirmar, como que houve em Haifa, em Israel, no fim dos anos 90, quando uma rede de creches se viu numa situação específica. 25% dos pais iam buscar os filhos mais tarde, depois do horário do fechamento. O resultado eram crianças agitadas e a equipe fazendo hora extra. Então a empresa resolveu impor uma taxa por atraso, $3 a cada vez que o pai ou mãe chegassem mais tarde. Parece um bom plano, certo?
os pais passaram a ter não um, mas dois incentivos para chegar na hora certa: um moral e outro financeiro. A nova política foi anunciada e o número de pais que chegavam atrasados aumentou. Em pouco tempo, 33% chegavam depois do horário de fechamento, e depois, em questão de semanas, 40%. Por um simples motivo, os pais não interpretavam a taxa de atraso como uma multa, mas como uma sobretaxa, que a partir de então os liberava da obrigação de pegar os filhos na hora certa. Além desse, muitos outros estudos vêm validando essa descoberta. O que acontece é que, sob certas condições, os motivos de as pessoas fazerem as coisas não podem ser somados na mesma conta. Às vezes, eles se cancelam. Alguns anos atrás, pesquisadores da Universidade de Massachusetts analisaram 51 estudos de incentivos econômicos em locais de trabalho e descobriram evidências incontestáveis de que o bônus pode enfraquecer a motivação intrínseca e a bússola moral dos trabalhadores. Além disso, se já não fosse suficientemente ruim, descobriram que bônus e metas podem erodir a criatividade. Incentivos extrínsecos, em geral, pagam em espécie. Ao pagar por hora, vai conseguir mais horas. Ao pagar por publicações, vai conseguir mais publicações. Ao pagar por procedimentos cirúrgicos, vai ter mais procedimentos cirúrgicos. Ou seja, mais uma vez, os paralelos entre a economia do capitalismo ocidental e o da antiga União Soviética são chocantes. Os administradores da era soviética trabalhavam com metas. Quando as metas aumentavam, digamos, numa fábrica de móveis, a qualidade do mobiliário despencava. Em seguida, quando era decidido que mesas e cadeiras seriam pagas por peso, a fábrica produzia móveis pesados demais para ser transportados. Pode parecer engraçado, mas a triste verdade é que isso continua acontecendo em muitas empresas. Cirurgiões pagos com base nos procedimentos ficam mais propensos a pegar em seus bisturis. Uma grande firma de advocacia que exige de seu pessoal a cobrança de um mínimo de horas, digamos 1.500 horas por ano, não estimula seus funcionários a trabalhar melhor, só durante mais tempo, o que tanto no sistema comunista como no capitalismo, a tirania dos números sufoca a motivação intrínseca. Seríamos bônus, então, desperdício de dinheiro? Não totalmente. Uma pesquisa realizada pelo economista comportamental Dan Ariely demonstrou que eles podem ser eficazes quando as tarefas são simples e rotineiras, como as que Frederick Taylor registrava com seus cronômetros nas linhas de produção. Em outras palavras, justamente as tarefas que no mundo moderno os economistas cada vez mais atribuem a robôs, e robôs não precisam de motivação intrínseca, mas nós humanos não prescindimos dela. Infelizmente, as lições de Edward Deci foram pouco aplicadas. Na maioria dos casos, as pessoas continuam sendo tratadas como robôs, nos escritórios, nas escolas, nos hospitais e no serviço social. Seguimos com o pressuposto de que os outros só se importam consigo mesmos e de que, se não houver recompensa no fim, os indivíduos preferem enrolar. Um estudo britânico descobriu recentemente que uma grande maioria da população, 74%, se identifica mais com os valores como prestatividade, honestidade e justiça do que com riqueza, status e poder. E uma porcentagem até um pouco maior, 78%, acredita que os outros estão mais interessados em si mesmos do que, na verdade, eles estão. Alguns economistas acham que essa visão distorcida da natureza humana não é um problema. Milton Friedman, por exemplo, ganhador do Prêmio Nobel, afirmou que suposições incorretas sobre as pessoas não fazem diferença, desde que suas previsões se mostrem corretas. Friedman, porém, se esqueceu de levar em conta o efeito nocebo. Acreditar em alguma coisa pode torná-la verdade. A forma como nos pagam para fazermos alguma coisa pode nos transformar em pessoas totalmente diferentes. Alguns anos atrás, 2 psicólogos americanos demonstraram que advogados e consultores pagos por hora precificavam todo o seu tempo, mesmo fora do escritório. A consequência disso, advogados que registravam meticulosamente suas horas são também menos propensos a trabalhar pro bono. É estonteante ver como somos tolhidos por metas, bônus e perspectiva de penalidades.
Presidentes de empresas que só enxergaram resultados trimestrais e acabaram levando suas companhias à bancarrota. Acadêmicos que são avaliados pelo número de publicações produzidas e apresentam falsas pesquisas. Escolas que são avaliadas pelos resultados de seus testes padronizados deixam de transmitir conhecimentos não quantificáveis. Psicólogos que são pagos para continuar a tratar pacientes e assim os mantêm em tratamento além do necessário. E banqueiros que ganham bônus por vender hipotecas subprime acabam levando a economia mundial à beira da ruína. A lista continua. 100 anos depois de Frederick Taylor, seguimos sabotando uma escala maciça a motivação intrínseca um dos outros. Um grande estudo com 230 mil pessoas em 142 países revelou que menos de 13% se sentem realmente engajados no trabalho. 13%, ao pensar bem nesses números, é possível perceber quanto de vontade e energia é desperdiçado e quanto há de margem para fazer as coisas de forma diferente. O que nos traz de volta a Joseph de Block. Até o início de 2006, ele ocupava um cargo na junta diretora de uma grande empresa holandesa do ramo de saúde. Apresentava uma ideia atrás da outra sobre equipes autogeridas e gerenciamento sem intervenção, até seus colegas gestores passarem a sentir raiva. O próprio de Block não tinha diploma ou formação em administração. Ele havia começado a estudar economia anos antes, mas desistiu e foi ser enfermeiro. A lacuna entre o pessoal em altos cargos e quem realmente faz o trabalho, em saúde, educação, que seja, é enorme, explica de Block em seu escritório de Almelo. Os administradores tendem a se enturmar. Organizam todo tipo de curso e conferências em que dizem uns aos outros que estão fazendo as coisas certas. Isso os isola do mundo real. Existe essa ideia de que quem faz acontecer não consegue pensar estrategicamente. Continua. De que eles não têm visão, mas as pessoas que fazem o trabalho de campo estão transbordando ideias. Elas sugerem 1000 coisas, mas não são ouvidas porque os administradores acham que precisam ir a algum retiro corporativo para elaborar planos a ser apresentados às abelhas operárias. De Block tem uma visão bem diferente das coisas. Ele vê seus funcionários como profissionais especialistas intrinsecamente motivados pela maneira como o trabalho deve ser feito. Em minha experiência, os administradores tendem a ter poucas horas, poucas ideias. Conseguem empregos porque se encaixam no sistema, porque obedecem às ordens, não por serem grandes visionários. Fazem alguns cursos de liderança de alto desempenho e de repente acham que podem mudar o jogo, são inovadores. Quando lembro a Block que a administração de cuidados médicos foi o grupo ocupacional a crescer mais rapidamente na Holanda, entre 96 e 2014, ele suspira. O que a gente consegue com todos esses programas de MBA? São pessoas convencidas de que aprenderam uma forma conveniente de ordenar o mundo. A RH, finanças, TI. No fim, a gente acaba acreditando que muito do que se emprega depende de você. A gente vê isso num monte de gerentes. Mas, ao subtrair o gerenciamento, o trabalho continua como antes, ou até melhora. Como afirmações semelhantes a essas confirmam que de Block tende a nadar contra a maré. Ele é um administrador que prefere não administrar, um presidente de empresa com a mão na massa, um anarquista do topo da carreira. Assim, quando cuidados médicos se tornaram produtos e os pacientes viraram consumidores, de Block resolveu largar seu emprego de gerente e começar algo novo. Sonhava com um oásis nesse imenso deserto burocrático. Um lugar alimentado não pelas forças de mercado, mas por confiança em pequenas equipes. A Buurtzorg começou com 4 enfermeiros em Enschede, cidade de 150 mil habitantes, no extremo leste da Holanda. Atualmente conta com mais de 800 equipes ativas em todo o país. Contudo, não se diferencia pelo que a organização é, mas pelo que ela não é. Não tem gerente, centro de atendimento, nem planejadores. Não há metas nem bônus.
As despesas gerais são insignificantes, assim como o tempo gasto em reuniões. A Buurtzorg não tem uma sede elegante na capital, mas num prédio modesto e enfeioso num parque comercial da remota Almelo. Cada equipe formada por 12 profissionais tem a total autonomia. As equipes planejam os próprios cronogramas e contratam seus colaboradores. E ao contrário do resto da indústria médica do país e seus infinitos esquemas, as equipes não fornecem o código H126, atendimento pessoal, H127, atendimento pessoal adicional, H120, atendimento pessoal especial, ou H136, atendimento pessoal remoto suplementar. Não, a Buurtzorg só fornece um produto, cuidados médicos. No exaustivos registros de produto, definido pela seguradora, a Buurtzorg tem seu próprio código, o R002, Buurtzorg. Para o restante, a organização tem uma intranet, que os colegas podem alimentar com conhecimentos e experiências. Cada equipe possui seu próprio orçamento de treinamento e cada grupo de 50 equipes tem um coach disponível no caso de haver algum problema. Por fim, há um escritório central que cuida do financeiro e só. Com essa fórmula simples, a Buurtzorg foi eleita 5 vezes a melhor empregadora do país, apesar de não ter uma equipe de RH, e ganhou o prêmio Melhor Marketing no setor de atendimento médico, mesmo sem departamento de marketing. A satisfação dos empregados e dos clientes é fenomenalmente alta, concluiu um consultor da KPMG. Mesmo custando menos que a média, a qualidade do atendimento da empresa está bem acima da média. Isso mesmo, a Buurtzorg é melhor para os pacientes, mais agradável para os funcionários e mais barata para os contribuintes. Uma situação ganha-ganha. E a organização continua a crescer. A cada mês, dezenas de enfermeiros largam outros empregos para trabalhar na Buurtzorg. E não à toa, na empresa eles têm mais liberdade e ganham melhor. Quando adquiriu parte de uma empresa similar falida, recentemente, The Block anunciou: a primeira coisa a fazer é aumentar o salário dos funcionários. Ainda assim, a Buurtzorg não é a perfeita. Há desentendimentos, coisas dão errado. Acredite, eles quase são humanos. E a estrutura organizacional, se podemos falar isso, é antiquada. E o objetivo de Block sempre foi uma volta ao descomplicado atendimento médico domiciliar na Holanda dos anos 80. O importante, porém, é que aquilo que Jos de Block criou em 2006 é extraordinário. Pode-se dizer que uma organização combina o melhor da esquerda e da direita, passando o dinheiro do contribuinte e do atendimento médico de pequena escala, exercido por profissionais independentes. The Block resume sua filosofia da seguinte maneira: é fácil tornar as coisas difíceis, o difícil é facilitá-las. Os registros explicitam que os administradores preferem o complicado, porque isso torna o trabalho deles mais importante. Aí eles podem dizer: está vendo? Vocês precisam de mim para gerir essa complexidade. Será que isso se aplica a grande parte da chamada economia de conhecimento? Estariam esses administradores e consultores de pedigree complicando as coisas simples para que precisemos deles para nos guiar? Às vezes penso que esse é o modelo da receita não só dos banqueiros de Wall Street, como também dos filósofos pós-modernos, com seus jargões incompreensíveis. Ambos os grupos tornam as coisas simples impossivelmente complexas. Jos de Block faz o contrário, opta pela simplicidade, enquanto conferências sobre atendimento médico apresentam estudos de tendências de bem pagos, profetizando rompimentos e inovações. Ele acredita na continuidade do que funciona. O mundo se beneficia mais da continuidade que da mudança contínua, afirma. Agora eles querem mudar os gerentes, mudar os agentes e assim por diante. Mas, quando eu olho para o verdadeiro atendimento médico nas comunidades, o trabalho pouco mudou nos últimos 30 anos. Você precisa construir um relacionamento com alguém em uma situação difícil. Isso é uma constante.
Claro que é preciso introduzir conhecimentos e novas técnicas, mas o básico não mudou. O que tem que mudar, explica De Block, é o sistema de atendimento. Nessas décadas recentes, o atendimento médico foi colonizado por advogados. Agora estamos em campos opostos. Um lado vende e o outro compra. Na semana passada, estava no hospital quando ouvi: agora nós temos uma equipe de vendas própria. É uma loucura. Há hospitais com departamentos comerciais e equipes de vendas? Com profissionais sem nenhuma formação em saúde? Um compra e outro vende, ninguém entende do assunto. Enquanto isso, a burocracia se prolifera, pois quando se transforma o atendimento médico no mercado, surge uma pilha de papelada burocrática que ninguém confia em ninguém. Então eles começam a montar todas essas salvaguardas, todos os tipos de checagem, que resultam numa tonelada de burocracia que é absurda, diz De Block. O número de consultores e gerentes nas companhias de seguro está aumentando, enquanto a quantidade de verdadeiros profissionais de saúde continua a minguar. De Block apregoa que uma abordagem radicalmente diferente ao financiamento de saúde, eliminar a mentalidade de produto, afirma. Tornar o atendimento o aspecto mais importante de novo, simplificar drasticamente os custos. Quanto mais simples a cobrança, maior a ênfase no verdadeiro atendimento. Quanto mais complicada a cobrança, mais jogadores para buscar brechas no sistema, pedindo cada vez mais a balança para os departamentos contábeis, até eles passarem a ser o que definem o atendimento. Conversando com Joseph De Block, logo se nota que suas lições vão além do setor da assistência médica. Elas se aplicam a outras áreas, na educação, na lei, nos governos e na indústria. Um grande exemplo é a FAV, empresa francesa fornecedora de peças automotivas. Quando Jean-François Zobrist foi nomeado presidente em 1983, a FAV tinha uma rígida estrutura hierárquica e fazia as coisas à moda antiga. Se trabalhar bastante, ganhará um bônus. Se chegar atrasado, vai ser descontado. Desde o primeiro dia, Zobrist imaginou uma organização em que a equipe tomasse as decisões, não ele, em que os funcionários considerassem que deveriam chegar na hora e que ficasse claro que se não cumprissem o horário, era por uma boa razão. Eu sonhava com um lugar que todos cuidassem como se fosse a própria casa, explicou. Sua primeira medida como presidente foi fechar uma enorme janela pela qual a gerência ficava de olho no chão da fábrica. Em seguida, eliminou o relógio de ponto, tirou as fechaduras das salas de armazenagem e cortou o sistema de bônus. Zobrist dividiu a empresa em mini-fábricas, com algo entre 25 e 30 empregados, e onde cada um escolheria o próprio líder da equipe. Deu a esses funcionários selecionados liberdade de tomar as próprias decisões sobre salários, horas de trabalho, quem contratar. Cada equipe respondia diretamente aos clientes. Zobrist também optou por não substituir os antigos gerentes que se aposentavam. Fez cortes nos departamentos de RH, de planejamento e de marketing. A FAV passou por um método de delegação reversa de trabalho, em que as equipes faziam tudo sozinhas, a não ser elas próprias convocassem a gerência. Pode parecer uma comunidade hippie desperdiçando dinheiro, mas, na verdade, a produtividade da FAV aumentou. O número de empregados passou de 100 para 500 e a empresa conquistou 50% do mercado de garfos de transmissão. O tempo médio de produção de peças-chave caiu de 12 dias para um único dia, enquanto os concorrentes foram forçados a relocar operações para países com salários mais baixos. A planta da FAV continuou na Europa. Durante todo esse tempo, a filosofia de Zobrist foi tremendamente simples. Ao tratar os empregados como profissionais responsáveis e confiáveis, eles assim serão. Ele até escreveu um livro a respeito, L'entreprise qui croit que l'homme est bon. A empresa que acredita que o homem é bom.
Empresas como a Buurtzorg e a FAV são a prova de que tudo muda quando se substitui a desconfiança por uma visão mais positiva da natureza humana. Profissionalismo e competência se tornam os principais valores, não renda e produtividade. Imagine o que isso significa em outros empregos e profissões. Presidentes conduziriam baseados na fé do empreendimento, acadêmicos estudariam com afinco, motivados pela sede de conhecimento, professores lecionariam por se sentirem responsáveis por seus alunos, psicólogos só tratariam os pacientes enquanto fosse necessário, e banqueiros se sentiriam recompensados pelos serviços que prestam. Claro que já existem muitos professores e banqueiros, acadêmicos e gerentes motivados para ajudar os outros. No entanto, não por causa de metas, regras e procedimentos, mas apesar deles. Edward Deci, o psicólogo que reverteu o roteiro sobre o que pensamos como motivação, considerava que a questão não era mais o de instigar os outros, mas como moldar a sociedade para que as pessoas motivem a si mesmas. Essa questão não é conservadora nem progressista, não é capitalista nem comunista. Trata-se de um novo movimento, um novo realismo. Pois nada é mais poderoso que pessoas que fazem algo porque desejam. Bem, então vou terminar aqui na página 270. Tchau, tchau.